físicos levam ao estresse e você vai ficando esgotada ou esgotado com tudo isso, né? Você não consegue também dar o seu melhor e acaba prejudicando o quê? A sua performance de trabalho e, consequentemente, todos os outros pilares da sua vida vão sendo afetados, porque um já está um que é bastante importante, geralmente vai estar em desequilíbrio, né? Então, vai também já diminuir a sua vida social, porque se você está cansado, com dor de cabeça, alteração de apetite, insônia, dificuldade de concentração, pressão alta, você vai sair assim com tanta facilidade de casa? Vai encontrar as pessoas que você gosta com tanta facilidade? A Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, a Haja Terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. A noção de que o sucesso só vem depois de muito sofrimento é uma completa mentira e pode levar você a um burnout. Você não precisa perder horas de sono, abrir mão de coisas que gosta de fazer ou se matar de tanto trabalhar para ser considerado um profissional de sucesso, um profissional bem-sucedido. Resultados positivos têm sim a ver com dedicação, mas não que se sobreponha à sua felicidade. A balança entre o seu trabalho e você sempre deve pender mais para este último, ou seja, você. E para prevenir o burnout, haja terapia. Isso mesmo. É o excesso de trabalho que leva ao burnout, né? Você trabalhar em excesso. E hoje o podcast vai falar sobre isso, sobre a prevenção do burnout. No episódio anterior, nós falamos sobre os comportamentos workaholics, não é? Quando você começa a trabalhar em excesso, sem ainda entrar em esgotamento, mas já é um comportamento excessivo e disfuncional. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você pode também no episódio anterior e ouvir um pouquinho a respeito deste assunto que é complementar ao assunto que nós vamos falar hoje. Exatamente, Mia. Então, ficou na dúvida, quer saber um pouquinho? Volta no episódio anterior, que a gente está fazendo tipo um compilado de episódios sobre algumas questões relacionadas ao trabalho, trabalho em excesso, produtividade, e vai trazer como prevenir e bem rapidinho como você identificar, ou seja, sintomas, tanto físico quanto mentais, para você tentar ver, tipo, nossa, acho que eu me enquadro em algum desses sintomas. Se você foi no primeiro episódio e falou, veio para esse, se enquadrou ali nos sintomas físicos e mentais, fica um pouquinho mais para você saber como lidar com esses sintomas. E aí, de sintomas físicos, a gente tem um cansaço físico, dor de cabeça, alterações no apetite, ou seja, ou você come demais ou você come de menos, insônia, dificuldade de concentração, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos, ou seja, taquicardia. Isso mesmo. E tudo isso leva a um estresse. Durante esse estresse, durante um longo período, acaba te deixando esgotada, né? Então, todos os sintomas físicos levam ao estresse e você vai ficando esgotada ou esgotado com tudo isso, né? Você não consegue também dar o seu melhor e acaba prejudicando o quê? A sua performance de trabalho e, consequentemente, todos os outros pilares da sua vida vão sendo afetados, porque um já está um que é bastante importante, geralmente vai estar em desequilíbrio, né? Então, vai também já diminuir a sua vida social, porque se você está cansado, com dor de cabeça, alteração de apetite, insônia, dificuldade de concentração, pressão alta, você vai sair assim com tanta facilidade de casa? Vai encontrar as pessoas que você gosta com tanta facilidade? Não, possivelmente não. Então a pessoa com a síndrome de burnout, ela costuma ficar sem energia, sabe? Sem vontade de sair de casa, tendendo a ficar isolada. Começa a prestar atenção se isso não acontece com você aí, ou se isso não tem acontecido com pessoas que trabalham com você. Porque pode acontecer tanto com você quanto com um colega de trabalho. Então é importante você identificar com você, mas também ficar de olho ali nos seus colegas de trabalho ou em familiares teus, às vezes no teu parceiro ou parceira, se eles estão, né, indo por esse lado, é importante ter e identificar. Os sintomas físicos são os mais fáceis de identificar, né? Porque geralmente uma pessoa te fala ou tu nota, né? Bem mais fácil a pessoa não estar dormindo direito, você, sei lá, mora com ela ou então conhece ela no trabalho, você possivelmente vai identificar porque possivelmente ela vai te falar ou você vai notar que ela tá com um pouco mais de olheiras, tá, tipo, bocejando muito, enfim, tá com a sensação de cansaço. A questão de apetite também, enfim. Então, esses sintomas que são mais físicos, é mais fácil de você notar na pessoa que você trabalha ou que tá do teu lado, porque eles tendem a ser um pouco mais
visíveis, porque a pessoa tende a comunicar mais, porque geralmente é o primeiro sintoma que as pessoas notam, às vezes é o físico, né? Quando afeta o físico, as pessoas acabam notando um pouquinho mais, nem às vezes associando com o excesso de trabalho, mas fala, nossa, tive uma mudança aqui no meu sono, tive uma mudança no meu apetite, estou começando a ter muita dor de cabeça, muita dor muscular, mas a pessoa ainda não associou isso ao excesso de trabalho, né? Então, às vezes, ela até fala, mas sem associar que tem a ver com o trabalho. Às vezes acaba achando que é, sei lá, uma questão puramente biológica, né? Puramente fisiológica. E outra coisa que é importante de perceber aqui, a gente deu sinais, não é sintomas físicos, mas isso às vezes você não precisa fechar todo os sintomas Sim. físicos. Uhum. Você pode ter alguns traços já do transtorno, não fechar um diagnóstico do transtorno, mas já fechar traços. Então, se você começa a ver que tem 5, 6 itens desse aqui, começa a prestar atenção. Talvez, mas eu não tenho todos, então não tem. Não é bem assim. Não é, se você tem dúvidas, é hora de procurar um profissional para te Exato. ajudar, para te orientar, um psiquiatra, um psicólogo que possa te orientar e te fechar o diagnóstico para você, ou ainda te orientar como prevenir que você não feche o diagnóstico. E se você já está notando vários sinais desses, é um clique assim para você fechar um diagnóstico. E aí a gente depois vai ter os sintomas mentais, que são cansaço mental. Ai, não aguento mais pensar em nada, tipo, minha cabeça tá pesada, não é? Já não aguento, tô cansada, não quero pensar, tô com não é? Cansada de pensar. Isso aí, esse cansaço. Sentimento de fracasso e de insegurança. Também. Negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor, vontade de isolamento, então, né, o desejo, não, deixa aqui quietinha, não quero sair e tudo mais. Tudo isso é sinal e sintoma de síndrome do esgotamento profissional. Exatamente, né? Então, presta atenção tanto em você quanto nos outros, como a Mi pontuou, né? Se você identifica num colega de trabalho, alguém que você conhece, ou em você também alguns desses sintomas. E também, como a Mi falou, não precisa fechar todos os sintomas. Gente, te gerou prejuízo, pode ser só um sintoma. Te gerou prejuízo, tá gerando algum prejuízo? Vai atrás de alguma ajuda, né? Porque alguma coisa está errada. Pode ser até que você esteja tendo só dor de cabeça, mas você está tendo dor de cabeça muito constante, está gerando algum prejuízo na tua vida, possivelmente. Não espera, tipo, eu vou então ter todos os sintomas, ou aqui muitos deles, para eu poder procurar ajuda. Não, te gerou prejuízo, está atrapalhando a tua vida, está atrapalhando a tua qualidade de vida, procura ajuda de psicólogo, psiquiatra, enfim, procura alguma ajuda. Espera, tipo, não, então por enquanto eu tô só com 2 sintomas aqui, tá me gerando prejuízo, mas tá tudo bem. Não, não tá. Não tá tudo bem. Não Não, é? tá O tudo pessoal bem. brinca que psicólogo gosta de falar que tá tudo bem, e agora as psicólogas estão falando não tá Que tudo bem. não, não, não tá tudo bem. Pode ficar tudo bem, mas procure ajuda Sim, para isso ficar tudo bem. mesmo. Então, a chave para você prevenir o burnout é sempre buscar um equilíbrio. Lembra o que a gente falou lá no final do episódio anterior? Que a gente falou que a amizade que não dá certo é a qualidade de vida com excesso de trabalho? É isso mesmo. Então você precisa buscar um equilíbrio, trabalho e qualidade de vida. Muito melhor. Algumas condutas e estratégias que podem ajudar você é começar a buscar a diminuição do estresse e a pressão relacionada ao trabalho. Veja, muitas vezes a pressão relacionada ao trabalho é externa, mas às vezes a pressão relacionada ao trabalho vem internamente. Pessoas críticas com os colegas são muito autocríticas consigo mesmo. Então, talvez você seja muito exigente com você mesmo e essa pressão venha internamente também. Frequentemente a gente pode observar isso. Exatamente, né? Geralmente quem é muito crítico com os outros tende a ser muito autocrítico, né? Tem essa tendência. E a autocrítica, né, às vezes, junto com o perfeccionismo, que foi o que a gente colocou até lá no outro, né? Quem é muito autocrítico tende a ir para essa linha do perfeccionismo, né? Nunca achar que tá bom o suficiente. Contribui muito para você entrar em um excesso de trabalho, ou seja, entrar num quadro de burnout, por conta dessa busca de sempre estar achando alguma coisa errada, sempre achar que algo pode estar melhor, que podia ter trabalhado mais horas, que podia ter se esforçado mais, que o relatório podia ter ficado melhor, né? Que você sempre poderia ter feito mais. E aí a gente trouxe, eu e a Mi, algumas estratégias, né? Já que a gente explicou no episódio anterior um pouco sobre o workaholic, já um pouco sobre burnout, nesse a gente já trouxe alguns sintomas, tanto físicos quanto mentais, do burnout.
é importante ressaltar que é de forma bem resumida, né? Então, se você se identifica com qualquer coisa, vá atrás de um profissional, seja psicólogo ou seja psiquiatra, porque assim, a gente traz esse conteúdo informativo, mas é para você ter um estalinho e falar, né? Então, fica a Precisa de dica, atenção, né? Precisa de né? atenção. Fica a dica ali, é mais para você ter esses insights de tipo, nossa, acho que eu tô precisando procurar um profissional. E Uhum. aí, a gente trouxe várias, na verdade, estratégias que dá para você usar e coisas que dá para você fazer para diminuir um pouquinho essa tua questão com o trabalho, esse teu excesso de trabalho, ou que te previna para que você não entre num quadro de burnout, né? Se você viu, não, eu acho que eu estou entrando num possível quadro de burnout. Então, algumas estratégias para evitar, né? Ou até se você não está num quadro, mas se você acha que você é um pouquinho workaholic ali, né? Trabalhando um pouquinho mais, né? Assistiu o episódio anterior e observou isso, não é? Que a gente Eu já falou. acho que eu trabalho um pouquinho demais e descanso pouco. Então, a gente trouxe algumas estratégias para você conseguir manter hábitos saudáveis, ter uma boa qualidade de vida. Isso você tendo excesso de trabalho ou não, né? Acho que essas estratégias que a gente trouxe para a qualidade de vida de modo geral é muito importante. Então, você tendo burnout, não tendo burnout, sendo alcoólico ou não, é importante você implementar pelo menos algumas dessas estratégias no teu dia a dia, que possivelmente vai te ajudar bastante. Então a gente vai ter os momentos de descanso, não é? Você colocar momentos de descanso no seu dia é muito válido e muito positivo. É interessante você criar esse hábito. Mas como isso, Milena? Olha, se você esperar sobrar um tempo para descansar, você não vai. Se você esperar sobrar um tempo para você cuidar de você no seu dia, provavelmente não. Ai, uma brechinha eu me cuido. Não. Você colocar na tua agenda um horário para descanso. Entende? Uma meta de descanso, uma meta de um comportamento que seja leve para você, que seja prazeroso. Isso sim. Isso sim é uma boa estratégia. Percebe? Essa situação, muitas vezes, a gente coloca como. Ah, mas naturalmente isso acontece. Não é natural. Você precisa ser intencional na hora de construir uma realidade que você deseja apreciar e desfrutar dela. Exatamente, Mi. E também se dedicar a atividades que sejam mentalmente e fisicamente estimulantes. O que acontece, e eu acho que a Mi também encontra nos pacientes, né? Uhum. O que você faz para descansar? Ah, eu uso o Instagram, as redes sociais de forma geral. E assim, eu falo, deixa eu te contar, né? Assim, não que seja ruim, não que você não possa, não é isso. Mas não é uma atividade que ela é a melhor atividade para descanso, porque ela está estimulando o teu cérebro de uma forma assim que ele não está descansando. Você está respondendo mensagens, você está vendo stories, você está fazendo isso, você não está tipo relaxando, descansando. Então, também é importante você buscar atividades que sejam tanto mentalmente como fisicamente estimulantes. Então, sei lá, uma caminhada num parque, alguma coisa que faça você descansar tanto fisicamente, né? Te estimular tanto fisicamente quanto mentalmente. Se você conseguir esse tipo de atividade, são as atividades mais indicadas. Isso mesmo. Outra estratégia é fazer atividades que fujam da tua rotina diária. Se você fica exposto a telas o dia inteiro, você vai fazer uma atividade em frente a uma tela? Não, não é o adequado, não é? Então, por exemplo, maior parte do meu trabalho aqui é de frente para essa tela aqui. E aí eu vou pegar uma atividade para fazer no iPad, que também é uma tela. Você entende que às vezes não é tão legal? Então, para fugir da tua rotina. Então, se eu quero fugir da minha rotina, eu vou fazer uma atividade aonde? Talvez fora de casa, ou ainda vou fazer uma atividade em casa, mas fora da tela. Uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, que eu tô adorando, que é pintar. Pintar esses livros Legal. da Disney que você tem aí, você virou uma febre agora na internet, e fazer isso. Eu gosto também de bordado à mão livre. Por quê? Porque são atividades fora das telas. Entende? Não me faz muito sentido eu realizar atividades que que estejam dentro do que eu faço já o dia todo. Entende? Não me Uhum. é um descanso. Meu cérebro entende, poxa, de novo, ela vai trabalhar mais um pouco. Exatamente. De Não é? novo, na frente da tela. De novo aqui. E não é o saudável. Então, apesar de eu ter o Kindle ali, às vezes eu leio no livro para evitar também sair de uma tela. Claro que o Kindle ele tem uma tela totalmente, né, preparada para isso, mas às vezes você vai ler no celular o PDF. Não é tão saudável assim, se uma vez que você já trabalha no celular às vezes o dia todo. Outra questão é dormir bem.
ou seja, uma boa higiene do sono, né? Então, ali se policiar para você ter uma boa qualidade do sono. Uma coisa importante, aproveitando que a Mi estava falando das telas, é você tentar pelo menos uns 40 minutos antes de dormir, 30, 40 minutos antes de dormir, deixar o celular um pouquinho de lado, né? Tem pessoas que dormem tipo, com o celular na tela, tipo assim, deixa o celular do lado, tenta dormir, depois tem dificuldade no sono, ou tem um sono muito intermitente, que é aquele sono dorme, acorda. Não é aquele sono que você dormiu, acordou, parece que você não dormiu, né? Então, assim, ter uma boa higiene do sono. Então, tomar um banho quente antes de dormir, né? Se preparar um pouquinho antes de dormir, parar de fazer coisas que são muito estimulantes, assim, antes de dormir. A não ser que você, sei lá, lê um livro, ok, mas tentar não fazer algo, tipo, que seja principalmente mexer em tela ou alguma coisa assim, para você conseguir ter uma boa higiene do sono, né? Conseguir dormir as horinhas ali que são necessárias, são Sim, precisas de dormir. isso mesmo. E até cuidado com o livro, porque às vezes você vai ler coisas do teu profissional, então vai gerar insights É, profissionais é, também, gente, sabe? cuidado com os livros, assim, também, não é, É, não é às para vezes você ler livro você tá didático. lendo, mas é coisa pro seu trabalho. Tá. Hum, Ok, entendi, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Outra coisa é ter uma boa alimentação. Inclusive, nós temos um primeiro episódio desse ano, se eu não me engano, ou o segundo, foi com a Nutri. Uhum. E aí ela deu várias dicas aqui de como construir uma alimentação mais adequada. E você pode ter acesso a ele, não é? Ou se você já sabe o caminho, segue esse caminho de alimentação balanceada. Evitando sempre o quê? Alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar, alimentos que não têm cara de alimentos. Como assim, Helena, alimentos que não têm cara de alimentos? Já viu aquelas balinhas de gelatina? Ai, eu odeio aquilo. Com que se parece aquilo de comida? Só se for o formato, porque ela não tem nada de comida de verdade, Nem a nem textura tem parece. nem a textura. Gelatinas em si também não tem nada de comida na gelatina, é química pura, entende? Refrigerante, o que tem de comida de verdade no refrigerante? Ah, temos 2% de suco de uva, 2% de suco. Ah, Depende, se for a Coca, eu acho que a Coca nem tem esse é, suco ali, acho que nem tem esses isso. 2% de Então fruta. veja, escolha alimentos que têm cara de alimentos, ou que você consegue olhar para ele, não é? A Jéssica sempre fala isso. Você consegue olhar para ele e ver quais ingredientes tem ali. Se você olha para aquele alimento e fala assim, eu não faço ideia o que tem aqui. Hum. Algo de errado não está certo. Entende? Então essa eu acho que é uma dica aí que fica para você, não é, Karina? Boa dica, Mi, boa dica. E reservar um tempo para a família e manter conexões sociais, né? Amizades que sejam fora do teu ambiente de trabalho, né? Um bom exemplo, por exemplo, eu e a Mi, a gente trabalha no online, então a gente trabalha a maior parte do tempo isolada, né? Tem contato com pacientes mais isolada, mas vira e mexe, tanto ela quanto eu, a gente tenta ou se encontrar, ou ela encontrar alguém da família dela, ou algumas amizades dela, ou até a gente mesmo se encontrar, né? Manter essas conexões sociais, né? Manter amizades com a família, ou com, né? A minha esses tempos eu estava na casa dos familiares dela em outro estado ali. Então, isso é muito importante, né? Ter essas conexões e manter essas conexões, porque às vezes você está tão focado no teu trabalho, quando vê, sei lá, faz 4 meses que você não sai comigo, né? Sei lá, tem 3 meses que você não vê um familiar que mora a poucos quilômetros de distância de você. Então, se policiar nisso para você manter essas conexões, né? Manter essa áreazinha ali. Uhum. E aí, então, outra estratégia também é você começar pequeno. Como assim começar pequeno? Definindo pequenas metas para o seu profissional e não grandes metas inalcançáveis, metas alcançáveis para sua rotina de trabalho ou para sua vida também. E conversar com alguém de confiança se você não está se sentindo bem. Ou com um terapeuta. Óbvio, se você tá, tipo, não se sentindo com várias questõezinhas aqui, terapeuta, né? Mas se é alguma coisinha que você fala, não, acho que, tipo, com um amigo já vai dar uma aliviada legal. Ou os dois, né? Na melhor das hipóteses, a melhor hipótese seria os dois, né? Conversar com alguém de confiança não está se sentindo bem. E também atrás de um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, para você contar como você está sentindo, para ele poder direcionar. O amigo serve para a gente dar uma aliviada às vezes, mas ele não vai saber direcionar a gente da forma correta, né? Porque não É, trabalha com isso. isso. E também você abrir o jogo para o seu chefe, para sua chefia, não é? Legal? E talvez solicitar
uns dias de compensação de banco de horas, uns dias de férias, para que você possa reestabelecer o equilíbrio, entende? Você possa descansar a cabeça e voltar de forma mais equilibrada para o seu trabalho. Talvez seja importante você fazer essa abertura e contar que você não está bem, suficientemente bem, e você precisa desses dias de descanso. Não é? Outra Exatamente. coisa que a gente tem de estratégias disfuncionais é o quê? É você aumentar o teu consumo de bebidas alcoólicas e até o uso de drogas, não é? Então, quando você faz isso, você piora o teu processo mental, você piora as tuas questões de ordem mental. Então, evitar consumo de bebida e o consumo de drogas vai te fazer muito bem nesse processo de prevenção e ou de melhora da síndrome. Que é uma estratégia que muitas pessoas usam. Quantas pessoas vocês conhecem falam: "Ai, hoje o meu dia de trabalho foi muito estressante, vou tomar uma cervejinha", né. Não que Tomei em 2 tacinhas de vinho para relaxar no final da é, noite. 2 tacinhas de vinho, depois às vezes tem pessoas que tá bebendo 3, 4, 5, né, e usa A isso como taça. a taça, a taça. "Não, tô bebendo a taça". Enfim, a taça com cabe 5 litros. Mas então essas estratégias, apesar de a curto prazo elas funcionarem, a longo prazo elas podem te gerar sérios prejuízos. Não que elas não funcionem, mas elas podem trazer outros prejuízos a longo prazo. Então, tomar cuidado com essas estratégias, porque elas tendem a trazer umas consequências, às vezes, não muito boas, né? E praticar relaxamento ou meditação. Uma estratégia que ajuda bastante, que é o que eu e a Mi já tem, inclusive a gente até tem episódios falando sobre, enfim, ou pincelando em algum episódio sobre, a gente sempre traz Sim. essas estratégias. A gente pode ver que tudo isso como prevenção, a prevenção disso tudo é uma rotina equilibrada. Tá vendo que tudo que a gente falou aqui são itens importantes de uma rotina equilibrada. Sim, Construir uma rotina equilibrada, uma rotina leve, uma rotina onde você fortalece todos os pilares da sua vida, é a prevenção. E essa rotina, ela também é uma prevenção não só para a síndrome de burnout, mas é uma prevenção para vários transtornos, não é? sim, É como se qualidade de fosse vida. um remedinho natural ali, sabe? Que você coloca para você e você previne muitas coisas, muitos problemas e problemões às vezes, não é? Então você colocar isso como estratégia é excelente, é excelente. Tipo assim, mesmo que você não esteja enfrentando o problema, seguir esses passos aqui vai ser muito importante para sua vida. Exatamente, as estratégias vale, se você é alcoólica, se você tem burnout ou se você não tem também, né, é E uma se você quer estratégia para melhorar sua produtividade, que é o tema do nosso do próximo próximo. episódio, Aham, isso ajuda bastante, tá. Então põe em prática, independente de você trabalhar em excesso ou não trabalhar em excesso, tente pôr em prática, possivelmente vai ajudar a sua qualidade de vida. E aí, Mi, se as pessoas quiserem te encontrar, saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, se você compartilha também tua rotina e esses momentos de descanso, enfim, como faz para te encontrar? vai me encontrar lá no Instagram, né? O arroba Milena Matias, é Milena com Y e Matias com 2 Is, mas eu também tô em outras redes sociais com o mesmo arroba. Então, se você digitar esse arroba em outras redes sociais, você vai me encontrar também. Karina, como a gente faz para te encontrar? Encontram no carinabrasil.psi, assim como a Mi, né, você me encontra no Instagram e também em outras redes com o mesmo nomezinho. Isso mesmo. Ai, que legal. Então, para prevenir o burnout, Haja terapia.